do plantão em um dia só, mas caso vocês prefiram também de uma outra forma, a gente pode conversar para ajustar. Não sei se a gente vai ter plantão antes da prova. Professor, quando é a prova deles mesmo? Já é na próxima segunda? Já é segunda-feira agora, né? Ah, então pronto. Então, provavelmente a gente não vai ter plantão, mas caso vocês queiram tirar alguma dúvida pelo WhatsApp ou por e-mail, ou se quiserem a gente combinar, né, de fazer algum plantão na quinta, caso vocês prefiram, podem ficar à vontade, tá? Vou deixar meus contatos aqui e espero poder ajudar da melhor maneira possível aí ao longo do semestre. Prazer, pessoal. Obrigada, viu, professor? Nicole, coloca o teu celular também aqui no chat. Vou colocar no chat. E aí eu vou pedir para alguém te acrescentar no grupo nosso. Nossa, já tem um grupo, né? Semestre, né? Não está muito grande, não. Mas Pronto, aí entra no grupo também, porque aí alguma dúvida, etc., você tira de todo mundo. Perfeito, professor. Show. Pronto, deixar aí no chat meus contatos, se quiserem me adicionar, podem ficar à vontade. Vou falar por e-mail também, das duas formas da... Tá, pessoal, se alguém puder aí, adiciona a Nicole no grupo, então, por gentileza. Eu vou adicionar, professor. Estou só anotando os dados dela aqui e vou adicionar agora, tá bom? Tá joia, Aldamara, obrigado. Obrigada. Obrigado, Nicole. Boa aula, professor. Obrigada. Depois você, como é que ficou seu horário de plantão, hein? Ficou, eu vou colocar aqui no Moodle também, no chat para os meninos, mas ficou toda terça-feira, das 17 às 19. Vão ser as 2 horas no mesmo dia. Às 5 da tarde, às 7 horas. Tá, na sexta-feira, né? Isso. Já vai começar essa sexta agora? Não, são as terças-feiras. Eu escutei, vai ser às terças-feiras. Terças, então. Isso. Ah, tá, entendi. As terças. Então, terças-feiras, de 5 às 7 horas da noite. Isso, exatamente. Tá bom. Mas, pessoal, é uma ferramenta a mais que a gente tem, né? A ajuda e o auxílio da monitoria. Aproveitem também, então. Tá bom? Muito bem, pessoal. Peguem aí nossos exercícios, então, para a gente começar a realizar. São poucos, né? São só, deixa eu pegar aqui, são 12, né? 12 questõezinhas. Só lembrando, a nossa prova, ela segue aquele padrão da prova da Unicristos, né? Então, são 10 questões, as primeiras 4 objetivas, né, valendo só meio ponto cada uma. Depois, quantas? As outras 6 subjetivas, né? Começando com um nível um pouquinho mais simples, mais fácil, e as 2 últimas, aquelas mais... em tese, mais complexas, mas não tem nada de complexidade muito alta, não. A prova vai estar muito tranquila. Tá certo? Lembrando também que a nossa aula começa às 7h40, né? Mas a prova... Me ajuda aí, Ismael, ela começa um pouquinho antes, né? Acho que é 7h35. E tinha gente que estava reclamando... Ou não, ao contrário, desculpa, ela começa um pouquinho depois, 7h45. Que é porque se alguém se atrasar e tal, não perde a primeira questão, né? E eu não sei, alguém aí vai fazer a prova presencial? Ismael, acredito que sim, né? A gente vai, Raquel professor. Também. Márcio? Sim. Também vou, professor. Não escutei. Caio e Márcio, não escutei. A gente vai, eu vou fazer a prova, professor. Caio também. Presencial, né? Sim, senhor. Tá. Se não me engano, a Raquel também. A Raquel tinha falado aqui, mas A acho que é Raquel também baixo. falou. Oi? Professor. A Maria Fernanda, talvez, ela não está aqui hoje. Oi, Márcio. Algum tipo de restrição em questão de caneta ou algum objeto que possa ser levado, somente como é que é? Que eu ainda não fiz prova presencial na faculdade. Não, tranquilo, traga a caneta normal. Não é consultada a prova, né? Então, não adianta trazer vadimétrico, essas coisas que não tem consulta. Mas, caneta normal, azul, preta, tanto faz. Tá certo? Perfeito. Professor, Oi, antes de começar, uma dúvida. Então, a nossa prova vai parar em obrigações de dar a coisa certa, já que a gente não vai conseguir ver
por completo, assim, entre aspas, obrigações de dar a coisa incerta. Não, a gente viu na aula passada, não lembra? Perdão, vimos sim. A Desculpa, gente que eu viu. acabei de virar a página. Desculpa aqui. Vai até, olha só, em matéria de artigos, vai até o artigo 246. Então, na aula passada, eu terminei a obrigação de dar coisa certa, na modalidade de restituir, e a gente iniciamos o comentário das obrigações de dar coisa incerta. São só 4 artigos, é muito simples. Né? Lembrando que na obrigação de dar coisa incerta, antes da escolha, o devedor não pode alegar perda ou deterioração do objeto, né? Ainda que tudo isso ocorra por caso fortuito ou força maior. Tudo bem? Alguém tem dúvida? Oi, Adamara. Não, estava agradecendo. Obrigada. Professor, Alguém já tem dúvida em relação à matéria da prova, não? professor, você pode repetir só quais são os artigos? É porque eu só li a doutrina, eu acabei perdendo os artigos. Tá. Olha só, diretamente, os artigos da nossa prova começam no 233, que é o primeiro artigo que tem na parte especial de direito das obrigações, e vai até o 246. Todos esses artigos eu li calmamente com vocês, um por um, quando eu estava explicando, fiz aqueles quadrinhos, etc. Agora, tem outros artigos soltos que eventualmente também caem. Por exemplo, dívida de jogo, quando eu falo obrigação natural, é o 814. A questão das benfeitorias, a regra das benfeitorias, que eu comentei na aula passada, está lá no 1219, 1220 do Código, né? A obrigação de pagar o condomínio, por exemplo, está lá no 1336. Como a nossa prova não é consultada, não pode pegar o vadimeco, é óbvio que eu não vou pedir, cite o artigo tal, não vou pedir uma coisa dessas, né? São mais casos práticos, casos concretos, bem no estilo aqui da nossa revisão. Tudo bem, ô Ismael? Posso fazer a distinção? Tá, olha só. O Ismael pediu para eu fazer uma rápida distinção entre os direitos pessoais e os direitos reais. Então, aproveitando aqui a nossa aula de revisão. Quando eu falo direito pessoal, eu estou na relação entre duas pessoas. Então, é uma relação obrigacional. É uma relação de credor e devedor, ou é um contrato, onde eu tenho um comprador e um vendedor, um locador e um locatário. Então, direito pessoal, a relação é entre pessoas. O direito real, a relação é entre pessoa e objeto, pessoa e coisa. Então, por exemplo, se eu me intitulo proprietário dessas folhas, por exemplo, não há uma relação entre duas pessoas. A relação aqui é entre uma pessoa e as folhas, e o objeto em si. Então, propriedade, por exemplo, é direito real. Relação pessoa-coisa. Quando eu falo uma obrigação civil, é direito pessoal. A gente viu que os direitos reais, eles são limitados, ou seja, são números clausos, está lá no artigo 1225 do Código, são 13 incisos, e a gente viu que os direitos pessoais, por corresponderem à relação entre duas pessoas, eles são ilimitados. Eu posso combinar contigo aqui agora, da gente fazer um contrato qualquer. Eu posso combinar contigo que você vai me entregar o carro hoje à noite, ou amanhã de manhã, ou daqui a uma semana, enfim. E essa relação entre as pessoas, ela é ilimitada porque os efeitos é só entre a gente, mais ninguém. Já o direito real, quando eu falo que eu sou proprietário dessa folha, se eu colocar ela aqui no intervalo, ninguém pode pegar a minha folha. Então eu estou exigindo que todo mundo respeite o meu direito real. E se eu vou exigir que todo mundo respeite o meu direito real, é porque a relação que eu tenho com o objeto, ela irradia. E se essa relação irradia, só quem pode criar um direito real é a lei. Tá certo? E o mais importante de tudo isso, o titular do direito pessoal, então se eu sou credor, eu vou exigir o cumprimento da obrigação. Se isso não for possível, eu vou resolver tudo em perdas e danos. Então, quando eu digo que eu tenho uma ação de cunho pessoal, é uma ação indenizatória.
Se você não cumpriu com o que prometeu, ou eu tento exigir o cumprimento forçado e vou lhe cobrar indenização. Agora, se eu sou titular do direito real, a relação que eu tenho com o objeto me dá o chamado direito de sequela. Então, eu vou buscar esse objeto e vou reivindicá-lo das mãos de quem injustamente o detenha. Se esse pincel é meu e porventura ele está com você, eu vou ter uma ação para ir buscar o que é meu. Então, essa relação que eu tenho com o objeto faz com que eu possa ir buscar, que é o chamado direito de sequela. O direito real é limitado, porque os efeitos são erga omnes, e os direitos pessoais são ilimitados. E só interessa às partes que estão contratando. Por exemplo, se eu agora faço um contrato contigo, isso não interessa a quem está passando aí na rua. O contrato é só nosso. Então a gente pode livremente criar, porque o contrato, em tese, só interessa a nós dois. Tá certo? Ô, Damara, legal. Se puder, a Damara está dizendo que ela pode colocar aqui alguns artigos que eu citei, etc. Joia. Viu? Pois vamos lá, pessoal. Vamos começar nossos exercícios, então. Primeiro diz assim, ó. Roberta celebrou um contrato de venda do seu apartamento para Tiago, em 10 de novembro de 2019. No ano passado, foi o comprador, então o comprador é Tiago, né? Roberta foi quem vendeu. Foi o comprador pego de surpresa com a cobrança de cotas dominiais, tanto faz dominiais ou condominiais, né? Referentes aos meses de abril e maio de 2018. Diante dessa situação, Tiago revoltou-se, porque os débitos não foram contraídos por ele, mas sim pela antiga, pela pretérita condômina. Acerca dessa situação, qual a alternativa correta? Então, olha só, Tiago comprou um apartamento em novembro de 2019, e agora, em 2020, ele foi pego de surpresa com uma dívida do condomínio que era de abril e maio de 2018. É uma dívida anterior à compra dele. Essa questãozinha aqui, pessoal, é aquela clássica da obrigação condominial. A gente viu aqui que a obrigação condominial é uma obrigação propter rem, não foi isso? É uma obrigação real. E se é uma obrigação real, ela se adere, ela gruda na coisa. E quem passa a ser o titular desse objeto, automaticamente passa a ser o devedor também. Lembram, né? Então aqui é uma clássica questão sobre obrigação propter rem. Assinale a correta. Vamos lá, letra A. Poderá o condomínio cobrar integralmente, tanto de Roberta quanto de Tiago, considerando a solidariedade existente entre ambos. Olha só, primeiro, eu nem falei de solidariedade ainda, é uma matéria que a gente nem estudou, né? E aqui, quem deve realmente, por ser uma obrigação real, é o Tiago, o novo proprietário do objeto. Ele vai pagar e, em ação regressiva, ele vai se voltar contra quem lhe vendeu. Então, a A está errada. B. O pagamento deve ser dividido entre a Roberta e o Tiago, pois se trata de uma obrigação divisível, a qual comporta fracionamento entre os sujeitos, sem que tivesse ocorrido o pagamento anteriormente. Também não, né? Quer dizer, a Roberta paga metade, o Tiago metade. Não, a dívida é do Tiago. Muito embora ela seja anterior à sua compra, é uma obrigação real. C. Não cabe dívida nenhuma, porque o condomínio não poderia ter autorizado a venda sem que tivesse ocorrido o pagamento antecipado. Não tem nada a ver. Uma coisa é você comprar um apartamento. Outra coisa é ter débito do condomínio, né? D. O devedor é Tiago, pois como a obrigação recai sobre a coisa, o sujeito passivo é o titular do direito real, no caso, o comprador da unidade condominial. É essa, né? Letra D de dado. Letra E. Não houve um conflito obrigacional entre os sujeitos. Claro que houve. Se a pessoa está devendo e o outro está cobrando, né? Isso é um conflito.
Tá certo? Então, primeira resposta da primeira questão, letra D de dado, só lembrando que é um tema muito, muito frequente na nossa prova, né? Falar um pouquinho sobre as obrigações reais, sobre a obrigação próprio terreno, enfim. Segunda, posso ir para frente? À vontade, professor. Tranquilo, né, Márcio? Beleza. Vamos lá. Segunda. Pessoal, só interrompendo aqui. Ficou melhor essa aula assim? Vocês estão notando alguma diferença ou não? É bom, professor, tipo assim, exercícios durante a aula. A gente consegue compreender melhor o conteúdo com exercícios. Fixa muito bem o conteúdo. Não, tá. Perdoe, mas eu estou falando porque a gente está numa sala nova, usando um novo equipamento. Se está fazendo alguma diferença. Tem um microfone mais novo, tem uma tela maior. Assim, o áudio continua bom. Tudo bem que na outra sala a gente tinha alguns problemas com ruídos e ficava mudo de vez em quando. Eu tô achando o áudio mais limpo. A imagem eu acho que é só imagem isso. tá a mesma coisa, então, né? Isso. Tá. Oi? Não entendi. Como é que é? Ah, tá. Entendi. É legal porque quando vocês aí de casa falam agora, sai no microfone aqui. Então, eventualmente, os alunos que estão assistindo presencialmente, eles vão escutar também a pergunta e tudo mais. Então, vamos lá. Questão 2. Nas obrigações de dar coisa certa, sempre será o possuidor que arcará com o prejuízo, caso o objeto venha se perder sem culpa do devedor. Verdadeiro ou falso essa afirmativa, hein? A gente viu que na obrigação de dar coisa certa, tem aquele brocardo, né? Ó, res peri in domino. Domino é domínio, é dono, é proprietário. Pessoal, não confundir possuidor com proprietário. Proprietário é aquela pessoa que tem aqueles 4 poderes: usar, fruir, dispor e reivindicar. Possuidor é quem tem poder de fato sobre um determinado objeto. Se eu sou proprietário, eu sou possuidor, tudo bem. Mas nem todo possuidor é proprietário. Entenderam? Por exemplo, toda aula eu chego com esse relógio. Alguém pode afirmar com certeza que eu sou o dono desse relógio? Ou não? Não. Porque esse relógio pode ser meu, mas pode ser emprestado, né? Sei lá, eu posso ter alugado esse relógio durante um ano, enfim, né? Mas todo mundo, porque eu estou com esse relógio todo dia, todo mundo pode afirmar que eu sou o possuidor do relógio. Eu tenho poder de fato sobre a coisa. Mas ser ou não dono, aí é outra história. Tá certo? Então, não confundir posse com propriedade. A gente viu que na obrigação de dar coisa certa, quem fica com o prejuízo é o dono, não é possuidor. Repito, quem é dono vai ter poder de fato sobre a coisa, isso é óbvio. Então, quem é dono é também possuidor. Mas nem todo possuidor vai ser dono. Eu posso ter a posse desse relógio, mas esse relógio não é meu, esse relógio é emprestado, por exemplo. Tudo bem? E essa questão tem um outro erro, olha só, Ismael. Diz que sempre será o possuidor. A gente já viu que não é possuidor, é o dono. Mas esse sempre também está errado. Porque eu não posso afirmar que sempre será o dono. Na aula passada, quando eu estava estudando a concentração, lembram? Na obrigação de dar coisa incerta, eu falei assim, ó, eu devo entregar um pincel, dar coisa incerta.
Mas eu devo entregar um pincel hoje às 9 horas, aqui nessa sala. Eu peguei o pincel, cheguei aqui na sala às 9 horas, e o credor não apareceu para receber o pincel. A minha obrigação, que era entregar um pincel, passa a ser entregar este pincel. Então passou a ser dar coisa certa. E como a mora é do credor, porque foi ele que atrasou, eu estava aqui para entregar o pincel, ele não veio. Então, como a mora é do credor, a responsabilidade passa a ser dele. Então, eu não vou aplicar mais o brocardo que a coisa perece com o dono, porque se eu não entreguei o pincel ainda, eu continuo sendo dono do objeto. Mas tudo o que acontecer com esse objeto agora, a responsabilidade, credor, porque o credor não veio buscar. Então, essa questão aqui tem 2 erros. Primeiro, que não é possuidor, é o dono, é o proprietário. E segundo, que eu não posso afirmar que sempre será o proprietário. Então, essa questão deveria ser, nas obrigações de dar coisa certa, em regra, o dono ou o proprietário vai arcar com o prejuízo, caso o objeto venha a se perder sem culpa. Ok? Então, a primeira está falsa. E essa questão estilenade é aquela que, para a gente saber se uma está verdadeira e a outra está falsa, se a primeira justifica a segunda ou não, enfim. Aí eu continuo, então. Por quê? Porque aplica-se ao caso em tela o brocardo genus nunquam peri. Ou seja, o gênero nunca perece. Não, pessoal, a gente viu que esse brocardo aqui, genus nunquam peri ou genus non peri, se aplica para as obrigações de dar coisa incerta. O gênero nunca perece para a obrigação de dar coisa incerta. E para a obrigação de dar coisa certa? Res, peri, indômino. Né? Então, essa questão enade aqui, ela está falsa e falsa. A respeito das asserções, qual seria a correta? Letra E, não é? As asserções 1 e 2 são proposições falsas. Então, olha só, a primeira ficou letra D de dado, a segunda, letra E de Eduardo. Tranquilo? Posso ir para frente? Vamos lá, outra questão estilo Enade também. Dívida de jogo corresponde a uma obrigação natural. Perfeito, né? Artigo 814, dívida de jogo ou aposta não pode ser exigida compulsoriamente, né? Mas também não se pode recobrar aquilo que voluntariamente se pagou. Então, corretíssimo. Dívida de jogo corresponde a uma obrigação natural, verdade. Por quê? Porque representa uma espécie de obrigação ilícita, sem débito e somente com responsabilidade. Não, é o contrário, né? É uma obrigação que tem somente débito e não tem a responsabilidade. E outra coisa, olha, não necessariamente é uma obrigação ilícita, né? Sei lá, jogo do bicho, tudo bem, é um ilícito, é uma contravenção penal. Mas se eu estou jogando dominó na praça, não é uma obrigação ilícita, né? Se eu estou jogando, sei lá, cartas, por exemplo, né? Dado, não sei, enfim. Então, não necessariamente dívida de jogo é uma obrigação ilícita. É uma obrigação natural, sim, que tem débito, mas não tem a responsabilidade, é o contrário, né? E lembrando que se o jogo for autorizado, aí passa a ser uma obrigação civil, né? Com débito e responsabilidade. Sei lá, Mega Sena. Mega Sena é um jogo autorizado, legalizado. Então aquela obrigação tem débito e tem responsabilidade. Então, essa terceira aí ficou a primeira verdadeira e a segunda falsa. Letra C de casa? C de casa, né? Terceira, a asserção 1 é uma proposição verdadeira e a 2 é uma falsa, letra C de casa. Outro tema interessante, hein? Primeira questão foi sobre obrigação propter rem. Essa questão agora envolve obrigação natural. Então, a gente tem que vir para a prova, claro, né? Sabendo que é uma obrigação natural, quais são os exemplos, né? Dívida de jogo, dívida prescrita, etc. Quarta questão.
Manuel e Sebastião, agricultores e pecuaristas, comprometeram-se a entregar 5 touros para Arthur, em 25 de maio de 2018, mediante o pagamento à vista. Em razão da proximidade da realização de um rodeio organizado por este, previsto para 1º de junho de 2018, na qual os animais seriam utilizados. Então, 2 pessoas se comprometeram a entregar 5 touros em 25 de maio, porque esses touros iam participar de um leilão no dia 1º de junho. Ocorre que no dia 15 de maio, ou seja, antes da entrega, né, sem que houvesse a concentração, sublinha aí que isso é importante, hein? Todos os touros da fazenda de Manuel e Sebastião pereceram em razão de um desastre natural, do qual estes não tiveram culpa. Nesse caso, é correto afirmar que, antes da gente entrar nas questões, essa obrigação aqui de entregar 5 touros, e antes da concentração, todos os touros morreram. Isso aqui é uma obrigação de dar coisa certa ou incerta? Incerta. Incerta, não é? Todo mundo? Perfeito. Já matamos a questão, né? Eu estou diante de uma obrigação que é de dar coisa incerta, e não tem nem dúvida, porque a questão ainda está dizendo, sem que tivesse acontecido a concentração, todos os touros que eles tinham morreram. Eu posso alegar perda na obrigação de dar coisa incerta? Não posso, é o artigo 246, não é? Antes da concentração, ninguém pode alegar perda ou deterioração da coisa. É aquele brocardo do genus non peri. Então agora ficou fácil. É correto afirmar, letra A, resolve-se a obrigação, sem perdas e danos, por se tratar de obrigação de dar coisa certa, cujo objeto pereceu sem culpa de Manuel e Sebastião. Não, seria se fosse uma obrigação de dar coisa certa, mas não é, né? B de bola. Por se tratar de obrigação pendente de uma condição resolutiva, qual seja o pagamento à vista, e não havendo culpa das partes, resolve-se a obrigação sem perdas e danos. Não tem nada a ver, não é? Eles se comprometeram a entregar os touros mediante o pagamento, mas antes da entrega, todos os touros morreram. C. Não subsiste a obrigação de Manuel e Sebastião, pois esta apenas existiria caso tivesse ocorrido a concentração, hipótese em que se trataria de uma obrigação de dar coisa certa. Não houve a concentração, por isso é uma obrigação de dar coisa incerta, né? Continua existindo, claro. Letra D. Subsiste a obrigação de Manuel e Sebastião, pois mesmo diante de um caso fortuito ou força maior, por se tratar de uma obrigação de dar coisa incerta, não é possível, no caso, a alegação de perecimento do objeto. É essa, né? Tranquilo? Quarta questão, letra D de dado. E outra observaçãozinha para a nossa prova, essa é muito óbvia, né? Fazer a distinção entre a obrigação de dar coisa certa para dar coisa incerta, né? Saber qual é a regra que eu aplico em uma, qual é a regra que eu aplico em outra. Na obrigação de dar coisa certa, qual é a consequência da perda do objeto com ou sem culpa, da deterioração do objeto com ou sem culpa, fazer a distinção entre a obrigação de dar e a obrigação de restituir, né? Enfim. Quinta questão, tranquilo? Posso ir, continuar? Vamos lá, quinta questão. Lucas, 45 anos, efetua um contrato verbal de locação com Pedro, 30 anos, para o aluguel de uma casa de shows, para a comemoração do seu aniversário. No dia da festa, porém, Lucas percebe que a casa recém-alugada não possui a iluminação adequada para o evento e acaba por realizar pequenas benfeitorias no imóvel, indispensáveis para a realização da festa. Logo de cara, pessoal, que tipo de benfeitoria é essa aqui? Necessária, né? Benfeitoria, olha, ele alugou uma casa para fazer uma festa. Olha a causa contratual aí, né? E ele percebe
que ele precisa realizar essas benfeitorias, senão ele não faz a festa. Logicamente, uma benfeitoria necessária. No dia combinado para a devolução do bem, Lucas cobra de Pedro a quantia de R$ 1.500, que seriam os gastos, aqui é importante, comprovados, que ele teve com a pequena reforma do imóvel. Porém, Pedro se nega a fazer o referido pagamento, alegando que não solicitou nenhum conserto. Sendo você o advogado contratado por Lucas, forneça a orientação legal. E aí, ficou fácil também, né? Essa questão aqui envolve aquela regra de indenização das benfeitorias, que está lá no artigo 1219 e 1220 do Código. Só lembrando, se eu sou possuidor de boa fé, eu tenho direito de ser indenizado com retenção nas benfeitorias necessárias e nas úteis. E levantamento nas voluptuárias. Levantamento é retirar, pegar de volta. Se eu sou possuidor de má fé, ainda assim eu tenho o direito de ser indenizado nas benfeitorias necessárias. Perdendo, é claro, o direito de retenção, né? Essa questão aqui, forneça orientação legal. Primeiro, Lucas é possuidor de boa ou de má fé? Boa fé, ele alugou a casa, né? E se ele é possuidor de boa fé, a questão me diz que a benfeitoria que ele fez é uma benfeitoria necessária, e de acordo com o 1219 do Código Civil, ele tem sim direito à indenização nos R$ 1.500, que foram os gastos comprovados que ele teve. E tem mais. Enquanto ele não foi indenizado, ele não devolve a casa. Ou seja, provavelmente ele vai ser indenizado. Porque senão ele não devolve o objeto, né? Que é o chamado direito de retenção. Ok? Tranquilo? Ok, professor, tranquilo. Sexta questão, vamos lá. Vocês percebem que a maioria dessas questões, então, são casos práticos, né? Ao invés de eu perguntar assim, qual é a consequência da regra de indenização na benfeitoria? Não, você monta um caso concreto, um caso prático do dia a dia, e ali você faz a sua pergunta, né? Vamos lá, sexta. Luiz Carlos vendeu o seu barco de pesca para Olímpio, com a promessa de entregá-lo após efetuar a devida transferência junto à capitania dos portos. Ocorre, porém, que antes mesmo da entrega, uma forte chuva arrastou o referido barco que estava ancorado no porto do Mucuripe e o lançou às pedras, danificando por completo. Diante do exposto, como fica a obrigação de Luiz Carlos para com Olímpio? Justifique. Tranquilo, não, Ismael? Isso aqui é uma obrigação de dar, né? Luiz Carlos se comprometeu a entregar o barco. É dar coisa certa ou incerta? Certa. Né? Não é um barco qualquer, é aquele barco. Antes da entrega, houve a perda do objeto, com ou sem culpa. O barco estava ancorado, uma forte chuva arrastou e lançou as pedras, sem culpa, né? Então, basicamente, aqui eu estou diante de uma obrigação de dar coisa certa, houve a perda do objeto antes da tradição, sem culpa do devedor. Foi um fato da natureza, né? Foi um fato da natureza, não é conduta humana, né? Caso fortuito, força maior, etc. Pois bem, então como é que fica a obrigação do devedor? A obrigação dele fica resolvida, de acordo com o Código Civil. A obrigação de Luiz Carlos fica resolvida. Lembrando que resolver a obrigação é fazer com que as partes voltem ao status quo ante. Se o cidadão já tivesse pago o valor do barco lhe seria devolvido. Mas não há que se falar em perdas e danos, né? E o prejuízo aqui pela perda do barco? O prejuízo vai ficar com Luiz Carlos, que vendeu o barco e houve a perda antes da entrega, né? Porque ele ainda era o dono
E para as obrigações de dar coisa certa, o brocardo é res, peri, indômino. Justifique. Não vou pedir artigo na prova, porque se a prova é sem consulta, não vou pedir isso, né? Mas, salvo engano, essa previsão legal aqui está no 234, né? Se o objeto se perder sem culpa antes da tradição, resolve-se a obrigação para ambas as partes. 234, primeira parte. Vamos lá, próxima questão, 8ª. Magno, Pérez e Silvana, na presença de mais 2 amigos, resolveram apostar quem acertava o resultado no último jogo do Fortaleza e Ceará. Para tanto, cada um contribuiria com R$50 e o ganhador ficaria com os 150. Para a sorte de Pérez, o resultado do jogo foi exatamente o seu prognóstico. No entanto, Magno e Silvana se negaram a pagar. Não havendo nenhum acordo, Pérez ingressou no Juizado Especial de Fortaleza com uma ação de cobrança, alegando que toda a avença, né, ou seja, todo o combinado, foi elaborado na presença de 2 testemunhas, inclusive, né? E sendo o contrato um acordo de vontades, estariam Magno e Silvana obrigados a pagar cada um com a sua cota. Com base no direito obrigacional, analise fundamentadamente acerca da procedência ou não do pedido. Questãozinha que a gente já fez uma igual, né? Isso aqui é dívida de jogo, né, pessoal? Dívida de jogo, artigo 814. Então, não interessa se eles fizeram um acordo na presença de 2 testemunhas, se todo mundo realmente combinou de dar R$50 cada um. Dívida de jogo ou aposta é obrigação natural. Dívida de jogo ou aposta não pode ser exigida compulsoriamente, né? Agora, eu poderia colocar aqui assim, ó, vamos supor, Magno e Silvana, cada um tinha que pagar 50. O Magno foi e pagou os 50. E a Silvana chegou para o Magno e falou assim, olha, você não era para pagar nada não, porque isso aqui é dívida de jogo, eu não vou pagar minha parte não. Aí o Magno fala assim, bom, se você não vai pagar, eu também não vou pagar então não. Quero o meu dinheiro de volta. O Magno poderia pedir o dinheiro de volta dele, não? Não. Lembra que a obrigação natural tem débito, né? E se tem débito, significa dizer que uma vez cumprida espontaneamente, não cabe a repetição do indébito. Que é exatamente o que diz 814, né? Dívida de jogo ou aposta não obriga a pagamento, mas não se pode recobrar o que voluntariamente se pagou. Tranquilo? Vamos lá, 9ª. Dentre as alternativas abaixo, assinale um elemento que não está presente em uma obrigação natural. A. Sujeitos. B. Débito. C. Prestação. D. Responsabilidade. Responsabilidade, né? Agora ficou bem tranquila essa daqui. 9ª questão, letra D, responsabilidade, que é exatamente o que falta na obrigação natural. 10ª, vamos lá. Existe uma espécie obrigacional que surge em virtude da relação de direito real que o sujeito tem com a coisa. Então, existe uma espécie obrigacional que ela surge porque você é titular de um direito real. Ela surge porque você se relaciona com o objeto. Como, por exemplo, a obrigação condominial. Referida obrigação caracteriza-se como sendo propter rem, onus real, obrigação com eficácia real ou obrigação natural? Obrigação propter rem, né? Letra A, obrigação propter rem. Cuidado com a C, hein, pessoal? Obrigação com eficácia real. Lembram dela, né? A obrigação com eficácia real é aquela que dá ao credor a prerrogativa de ir buscar a coisa. Lembra quando eu falei? Citei até como exemplo a doação com cláusula de retorno. O cidadão resolveu doar um objeto para alguém com cláusula de retorno. Ou seja, se esse alguém morrer primeiro, o objeto volta para ele. Aí eu coloquei que esse objeto foi vendido para várias pessoas. E aí quando o donatário morreu,
a propriedade dele, que era resolúvel, fica resolvida e o objeto volta a ser meu, eu doador. E eu vou buscar esse objeto onde quer que ele esteja. Então eu tenho aí uma obrigação, que em tese eu sou credor, o credor que foi buscar a coisa. Então a obrigação com eficácia real é aquela que dá ao credor a prerrogativa de ir buscar. E aí eu até comentei com vocês que isso não tem nada de mais, porque o credor, ele tem a prerrogativa de ir buscar a coisa porque ele voltou a ser proprietário. E o proprietário reivindica, né? Então cuidado aí com a obrigação com eficácia real. 11ª. Ana Paula comprou de Clarissa um carro usado em perfeito estado. Ocorre que antes da entrega do veículo, o mesmo foi roubado por uma gangue fortemente armada que entrou na residência de Clarissa sem que ela tivesse culpa em relação ao ocorrido. Logo de cara, Ana Paula comprou da Clarissa um carro usado. Então, Clarissa tem a obrigação de entregar o carro. É dar coisa certa ou incerta? Certa, né? Foi o carro usado, né? Perfeito, João. Certa, né? Antes da entrega, o carro foi roubado sem que a Clarissa tivesse culpa. Então, olha só, essa questão aqui é igual àquela do barco, não é não? Só que ali é outra história. Eu montei, o cidadão vendeu um barco que tinha que ser transferido, etc. Enfim, perda do objeto sem culpa antes da tradição. Aqui foi um carro. Comprei um carro usado, então a obrigação é dar coisa certa, só que antes da entrega, houve a perda do objeto sem culpa. Letra A. Clarissa terá que indenizar Ana Paula por todo o prejuízo causado? Não, foi sem culpa, né? B. Ana Paula deverá, aqui tem um erro aqui de digitação, né? Talvez seria Ana Paula, talvez se fosse poderá resolver a obrigação, né? Consertem aí que teve um erro na digitação aqui na B. Ana Paula poderá resolver a obrigação recebendo o valor que pagou pelo veículo, mas sem as perdas e danos? Essa daqui, consertando, né? Porque tem um erro na digitação aí, consertando daria certo. Vamos ver as outras. C. Clarissa terá que comprar um novo carro para entregar para Ana Paula. Não, pessoal, se a obrigação é dar a coisa certa, não posso trocar por outro, né? D. A obrigação se resolverá somente se em 30 dias o veículo não for encontrado. Não tem nada disso, né? Alguma vez eu falei aqui que tem que aguardar 30 dias para resolver a obrigação. Não. Perda do objeto sem culpa. Então a resposta correta é a letra B. B de bola, né? Fazendo a correção aí, hein? Ana Paula poderá resolver a obrigação, né? Em vez de poderá, deverá, aqui que está errado. Professor. Oi, Márcio. Uma pergunta. Para que seja, de fato, assim, é necessário que, no caso, a Clarissa, ela faça um BO para ser, tipo, tido como, peguei lá e disse assim, fui roubado. Vai ver, o carro tá lá na casa dela. Não. Entendi, Márcio, a sua pergunta. Olha só, como a gente está discutindo aqui em tese, né? A questão já diz que houve a perda do objeto sem culpa. Não tem que fazer BO, não tem que fazer mais nada. E muito cuidado, porque a gente vive sob o império do boletim de ocorrência e da nota fiscal. Já repararam? O boletim de ocorrência nada mais é do que uma comunicação que você está fazendo à autoridade policial sobre um fato que, em tese, pode caracterizar um crime. Isso não tem nada a ver para provar que houve perda sem culpa. E a gente usa isso, né? Sei lá, você comprou um celular não sei aonde. Aí você foi roubado ou foi furtado. Para você poder ganhar um celular novo, eles exigem que você faça um BO, por exemplo, né? Como se o boletim de ocorrência fosse a expressão da verdade. E não é. O BO, exatamente, cara, qualquer um pode fazer um BO. O BO nada mais é do que uma comunicação, né? Que você faz à autoridade policial sobre um determinado fato, que você acha que aquele fato pode ser um crime.
E a autoridade policial tem o poder, dever de investigar, saber se é crime ou não, etc. Enfim. Pois é. Isso, resolver a obrigação é fazer com que as partes voltem ao status quo ante, né? E aí eu falava do império do BO, né? E do império da nota fiscal também. Para você provar que o objeto é seu, não, cadê a nota fiscal do objeto? Né? Ora, mas se eu ganhei um celular de presente, o celular não é meu? A gente não viu que a propriedade se transfere com a tradição? Eu não tenho nota fiscal. Ou a nota fiscal está no nome de quem comprou o objeto e me deu de presente, por exemplo. Eu lembro do Hugo. O Hugo ele contava uma história falando sobre isso, né? Ele dá aula de direito tributário, então ele falava um pouquinho de nota fiscal, essas coisas. Aí ele falava, olha só que engraçado. O cidadão está andando de bicicleta no meio da rua, aí a autoridade policial aborda ele, fala, cadê a nota fiscal dessa bicicleta? Aí o cara, não tenho não. Ah, então ela é roubada, né? Aí o Hugo brincava, dizia assim, que a pessoa também, se ela tivesse coragem para isso, né? Aí ela devia olhar para o guarda e falar assim, peraí, só um pouquinho, cadê a nota fiscal dessa arma que você está usando, né? Cadê a nota fiscal desse coturno aí que você está usando, etc. Enfim, né? Não, então também é roubado. Não faz o menor sentido, né? Muito embora, viu, Márcio? Muito embora a gente tenha essa ideia ou essa noção, né? Como é que eu vou provar que eu fui furtado? Faz um BO. Né? Às vezes a outra parte exige que você faça o BO. Né? Não, só posso dar entrada aqui se tiver o BO. Vou reclamar de um produto que eu comprei lá no Procon, que o produto não funciona. A pessoa que me atende diz assim, cadê a nota fiscal? Só posso abrir a reclamação com nota fiscal. Nota fiscal é problema do fisco. Nota fiscal é problema do direito tributário, para saber se você recolheu imposto ou não, etc. Né? Tudo bem. Presume a propriedade? Tem, uma presunção. Mas essa presunção é relativa. E não é a única, né? Pois é, Keila, aí vem isso, né? Só posso tirar a segunda via do documento se eu fizer o BO. Ora, como se o BO fosse expressão da verdade. Tá certo? Vamos lá, 12ª. Última, né? Sobre as obrigações em geral, assinale a alternativa correta. Como regra, os acessórios não estão abrangidos na obrigação de dar coisa certa, salvo se o contrário o resultado do título ou das circunstâncias. Não, peraí, como regra, o acessório acompanha o principal ou não? Acompanha, o 233, né? Essa daqui está errada. B de bola. Obrigação real é aquela que surge porque o devedor é titular de um direito pessoal. Não. Obrigação real é aquela que surge porque o devedor é titular de um direito real, né? Por eu ser o proprietário do apartamento, eu sou obrigado a pagar o condomínio. C. Na obrigação de dar coisa certa, em regra, será o proprietário quem sofrerá a perda, se esta ocorrer sem culpa do devedor. Agora fechou, né? Completou a primeira questão que a gente fez, né? Em regra, quem sofre a perda é o proprietário. Perfeito. Letra D. Nas obrigações de dar coisa certa, não pode o devedor alegar perda ou deterioração da coisa. Não, essa é nas obrigações de dar coisa incerta, né? Na obrigação de dar coisa incerta, antes da concentração, você não pode trabalhar com perda ou deterioração. Então, essa 12ª aqui ficou letra C de casa. C de casa. Muito bem, tranquilo, pessoal? Alguma dúvida em relação à prova? Professor. Márcio, tudo tranquilo? Professor, eu tenho uma dúvida assim, tipo, acho que é só como se diz, em um ponto do conteúdo, que é esse direito pessoal, direito natural e direito real, se não me engano, tipo, eu não fixei tão bem assim.
Tá, mas quando eu comecei a aula, você viu que o Ismael pediu para eu fazer a distinção e eu fiz? Sim. É porque, dizer para o senhor que eu... É que o senhor poderia me dar uma explicação com até outro exemplo, se possível? Posso, olha só, vamos supor, Márcio, vamos supor que você se compromete a me entregar esse apagador aqui, ó. Então, esse apagador é seu, você tem uma obrigação de me entregar esse apagador. Então, eu sou credor, você é devedor. Então, a nossa relação é de direito pessoal. Se você não me entregar esse apagador, eu, titular do direito pessoal que sou, ou seja, credor que sou, eu vou exigir o cumprimento da obrigação. E se isso não for possível, eu vou cobrar, eu vou resolver tudo em perdas e danos. Então, o titular do direito pessoal resolve tudo em perdas e danos. Agora, olha só, se esse apagador é meu, e eu coloquei ele na mão do Ismael, se o Ismael não me devolver, eu vou buscar o que é meu. A minha relação agora é eu, proprietário, com o apagador. Então, quando eu sou titular de um direito real, eu vou buscar a coisa. O titular do direito real tem ao seu dispor o direito de sequela. O titular do direito pessoal, em regra, resolve tudo em perdas e danos. Deu para entender? Perfeito. Joia? Pessoal, tranquilo então, né? Mais alguma dúvida para a nossa prova? Vou encerrar aqui a nossa gravação por hoje. As questões vão ser, tipo, naquele... A prova do senhor,